Maranata, desbravador, desbravadora, tudo bem? Meu nome é Bruno e hoje vamos fazer a especialidade de cidadania cristã. Partiu! Bora lá! Defina o termo cidadania. Então, cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição de um país, por parte dos seus respectivos cidadãos. Então, indivíduos que compõem determinada nação. A cidadania também pode ser definida como a condição do cidadão, indivíduo que vive de acordo com um conjunto de estatutos pertencentes a uma comunidade politicamente e socialmente articulada. Vamos lá. Descrever então as seguintes bandeiras. A. Do seu país. Então, Brasil, né? Cores verde, amarelo, azul, né? E as 27 estrelas brancas. A do seu estado, então, descrever as cores e símbolo da bandeira do seu estado, né? E do seu município, descreva as cores e o símbolo da bandeira do seu município. Então, vamos lá. Tem mais, né? Olha lá, ó. Dos jovens adventistas, então, vermelho e branco, né? No centro, a logo, então, JA, com os 3 anjos atravessando o mundo, né? E dos desbravadores, né? 2 quadrados azuis e 2 brancos alternados, com o triângulo dos desbravadores no meio. 3, né? Pesquisa o relato de significado, então, das cores e símbolos de significado. Curiosidades e histórias, se houver, então, da bandeira do item 2. Tá? Então, vamos lá. Bandeira do Brasil. Então, a bandeira ela passou por diversas versões até chegar ao que temos hoje, tá bom? A história mostra que a bandeira foi ganhando destaque, ela tinha ali a coroa portuguesa, depois ela perdeu e ela foi ganhando outras coisas, mudando símbolos dentro dela até o que temos hoje, né, na bandeira nacional. Tá? Então o verde ele simboliza a pujança das matas brasileiras, então a quantidade de florestas, de matas que o Brasil tem, é um país com muitas florestas ainda, graças a Deus, que continue assim, né? O azul, né, significa o céu, tá bom? O branco, a paz, e as estrelas brancas representam então cada estado brasileiro e o Distrito Federal. Então a frase ordem e progresso, né? Então, ela é de influência então, de Auguste Comte, filósofo francês fundador do positivismo. Então, é uma mensagem que a bandeira nacional quer dar para o brasileiro. Aqui temos então a bandeira, né, as bandeiras, né, dos 27 estados brasileiros. Aqui já estou incluindo o Distrito Federal, tá bom? E tem várias curiosidades, algumas delas representam ali então a Revolução Francesa, né? Outras mostram também algo de ideia política, né? Por exemplo, temos ali, aqui está escrito Nego, né? Que representa muito João Pessoa, se não me engano, tá bom? Temos aqui as farroupilhas, né? Do Rio Grande do Sul. Algumas representam também algo semelhante à bandeira nacional, não é? Algumas representam, por exemplo, a de Minas Gerais, representa ali, né, a Inconfidência Mineira, outras têm um teor religioso, né, cristão. Uma interessante também é a de Roraima, né, que representa ali a linha do Equador. Então, algumas delas têm destaques bem legais e outras representam muito mais a natureza do seu estado, beleza? Então, é bom você fazer a pesquisa aí, é fácil de você achar, tá bom? Então não tem problema e aí fica muito mais rápido para mim explicar para você também, tá bom? Bandeira do seu município, então coloque tudo aqui. Se eu fosse colocar dos 27 estados, já ia demorar muito tempo. Imagine, então, de eu colocar de todos os municípios do Brasil, né? Olha lá, ó. O redimensionamento então dos valores de áreas para os 5.568 municípios mais o Distrito Federal e o Distrito Estadual então de Fernando de Noronha, produzidos pelo IBGE, considera a situação utilizada de divisão político-administrativa brasileira. Então o Brasil tem
segundo então o IBGE, 5.568 municípios, mais o Distrito Federal e Fernando de Noronha. Então, esse vídeo duraria, sei lá, um ano, né? Então não dá para fazer, não caberia, tá bom? Então é bom você pesquisar aí também do seu município, beleza? A história do município aí é fácil de achar também, tá bom? Vamos em frente. Então, bandeira dos jovens adventistas. Então, a bandeira da juventude adventista, então ela traz as 3 trombetas e elas simbolizam os 3 anjos de Apocalipse, capítulo 14. Então, o primeiro anjo diz que a gente deve temer a Deus e adorar a quem fez os céus, o mar, a terra e a fonte das águas. Então, essa é a primeira trombeta. A segunda trombeta é dizer que a Babilônia, ou seja, a falsa igreja, caiu e ela não vai se levantar mais. Ela vai querer se levantar, mas ela não vai se levantar, tá bom? Então, todos os que estão na Babilônia vão sair dela. Claro, aqueles que abriram os olhos. Então, os que escutarem a mensagem desse segundo anjo. E o terceiro, né, ele também fala sobre a besta do Apocalipse, né? E também diz que as pessoas que adorarem a besta serão selados então com o número da besta, né? Então, a gente deve seguir então a mensagem desses 3 anjos e abrir os nossos olhos para que breve Jesus vai voltar, tá bom? As trombetas dentro então do globo simbolizam que essas mensagens devem ser levadas ao mundo todo, tá bom? Com o poder da cruz, né? Ou seja, do Evangelho. Este é um movimento público e não secreto, portanto ninguém poderá dizer que não foi avisado quando o fim chegar. Ou seja, quando ocorrer a segunda vinda de Jesus com milagres de seus anjos, então todos terão ciência que alguém falou que Cristo ia voltar para essa pessoa. Todo mundo vai ter a oportunidade, né? Bandeira dos desbravadores. Então, no meio da bandeira encontra-se então a insígnia A1 dos desbravadores, conforme descrito no regulamento do uniforme, medindo então seus 30 centímetros de altura por igual medida de largura. Então, ela é dividida em 4 partes. E ao olhar para a bandeira e observar, notará que as partes superiores direita e inferior esquerda são brancas. E as partes, então, contrapostas ali, né, são azuis. Então, representa ali pureza, né, e outra também é nobreza, né. Nobreza não, na verdade, é lealdade, tá bom? Então, o nome do clube deve aparecer, então, em letras destacadas na parte inferior direita. Beleza? Vamos em frente. Então, 4. Demonstrar como dobrar as bandeiras do item 2. Explicar como e onde devem ser guardadas. Então, elas devem ser guardadas em lugar que não mofe, tá bom? E não manche. E dobrar, então, direito para não amassar. E aqui tem um exemplo para você, então, de como dobrar certinho ali, por exemplo, a bandeira do Brasil, né? Você não vai dobrar ela ao meio. Você vai dobrando pouco a pouco, até você conseguir apenas ver um quadradinho e dentro desse quadradinho o globo, né, que você vê aí da bandeira nacional, o círculo. Saber quando as bandeiras podem e quando devem ser hasteadas, né? Então, as bandeiras são hasteadas ao som do hino nacional, tá bom? Ou do toque militar próprio para o momento. Fazer o seguinte: explicar a razão para a existência do hino nacional. O hino, então, coisa extremamente patriótica, tem a função de estimular a admiração de uma nação por seu território, povo e cultura, ou algo pertencente ao seu passado de que se tenha orgulho. Então, o hino nacional, muita gente tem essa dúvida, né? E começa a falar, como aqui o item 6, né? Faz a pergunta. Muita gente pergunta, não, mas o que quer dizer isso aqui? Então, o hino nacional, ele exalta todas as belezas naturais que o Brasil tem, tá bom? Então, ó, B, né? Selecionar e pesquisar, então, o significado das palavras do hino nacional que você não conhece. Então, eu coloquei aqui, plácidas, quer dizer calmas, brado retumbante, grito forte, que causa eco, raios fúlgidos, raios brilhantes, penhor, garantia,
impávido colosso, colosso gigante destemido que não sofre abalo. Fulguras o Brasil, forando a América. Então, brilhas ó Brasil com grande flor da América, como grande flor da América. Lábaro e flâmula, então a bandeira nacional, né, que é um símbolo. Clava forte, força da justiça. Então, são coisas que reiteram que o Brasil é um país soberano, um país poderoso, um país rico em belezas naturais e rico em população também. C. Recitar a letra de memória. Este é um item que foi passado lá na na classe de amigos. Então você dá uma procurada aí, tá bom? Eu vou deixar o link na descrição aí para você aqui em cima, tá bom? E aí você pode clicar lá e acompanhar o hino nacional inteiro também e de memória. E também, né, deve cantar corretamente o hino nacional também, beleza? Esse é um item que normalmente os clubes desbravadores, eles cantam o hino nacional, né? E o hino dos desbravadores em todas as reuniões. O normal é assim, normalmente tem muito clube que canta apenas o hino dos desbravadores, mas também deveriam cantar então o hino nacional. Recitar o hino dos desbravadores e explicar o seu significado. Mesma coisa, tá na classe de amigo, tá bom? Então ali você vai encontrar direitinho como que é o hino dos desbravadores, né? E também, né, aprender certinho então como que você canta e como que é a lógica por trás do hino dos desbravadores. F. Recitar os ideais dos desbravadores e seu significado. Mesma coisa, tá na classe de amigo, beleza? Explicar o significado da posição de Maranata. Também está explicado, mas eu vou explicar rapidinho para você aqui também nesse vídeo. Anunciar, aguardar, amar e apressar. E a posição aqui é do jovem de joelhos, dobrados, adorando a Deus, falando com Deus. Então a nossa mensagem direta é com Deus, tá bom? Explicar o significado da declaração que Jesus fez em Mateus 22, versos 21, né? No verso 21. Então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos lá a resposta. Em todas as épocas, o Estado necessita de impostos. Assim, ele pode lhe dar segurança, saúde, entre outras coisas. Os acusadores de Jesus queriam que ele dissesse que isso não deveria ser feito, mas Jesus conhece as leis dos homens e disse que devemos dar ao governo o que é dele e dar a Deus o que é de Deus. No caso, os dízimos e as ofertas. Beleza? Em frente. Por que as leis são importantes? Vamos lá. Porque elas delimitam quais são os direitos de todos. Ou seja, as leis elas delimitam se eu posso fazer tal coisa ou não. E essas coisas que eu posso fazer ou não fazer delimitam a segurança das pessoas ao meu redor também. Entendeu? Ou seja, eu não posso cometer maluquices, porque essas maluquices elas vão gerar problemas para outras pessoas também, por causa dessa minha maluquice, tá bom? Estou explicando de uma forma muito mais branda e fácil, tá bom? Vamos lá. Qual foi o objetivo de Deus ao dar a lei? Então, primeira coisa, Deus, ele delimitou então o que a gente deve fazer. Claro, mesma coisa, a gente não deve cometer pecado. Pecado é a transgressão da lei divina, né? Então o objetivo de Deus foi desmascarar o pecado e apontar o Salvador, ou seja, Jesus Cristo. Digamos, a lei, né? Os 10 mandamentos, ele diz assim: não matarás. Se você cometer a maluquice de matar alguém, você está pecando. Não adulterarás. Se você adulterar, você está cometendo algo de mal com outra pessoa. E por aí vai. Claro, essas são as 6 leis que é do homem para o homem. E tem as outras 4, as primeiras leis ali, que é do homem para com Deus. A mesma coisa, se você cometer coisas erradas, você está cometendo erros com Deus. Tá bom? E por que um país precisa de leis? Então, para poder definir os limites de cada indivíduo. Sem lei seria uma completa anarquia, onde a ordem e o respeito seriam uma opção e não uma obrigação. Sem leis, sem ordem.
Ou seja, se não existe lei, você pode cometer atrocidades, você pode ser um anarquista, cometer coisas erradas e você não vai ser penalizado por isso, tá? É por aí. Pesquise a Constituição do seu país e liste ao menos 10 direitos importantes que ela assegura. Primeiro, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. 2. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Terceiro, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. 4. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. 5. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 6. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral, decorrente de sua violação. 8. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Tá bom? Tem mais ali, eu já vou ir ali para frente, mas todos então são iguais perante a lei, ou seja, você pode ser um jovem, um adolescente, claro, a lei ali, né, tem o ECA, né, para quem é juvenil, para quem é adolescente, então é uma lei, mas também essa lei, ela iguala você com um adulto, e adulto é a mesma coisa, tá bom? Claro, a lei vai te mostrar cada coisa certinha. Homens e mulheres são iguais perante a lei, tá bom? E todos eles têm obrigação. Então, ninguém é obrigado a deixar de fazer então alguma coisa, senão em virtude da lei. Ou seja, você deve cumprir o que a lei está mostrando, tá bom? Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Ou seja, você não deve, você não vai apanhar, tá bom? Ou ser humilhado por outras pessoas. Não deve, pelo menos, né? Você deve também mostrar os seus pensamentos, as suas ideias, claro. Mostre as suas ideias, dialogue, não queira agredir outras pessoas mostrando a sua ideia, senão você vai se tornar um maluco e vai estragar tudo as suas ideias também, tá? Então, você também tem o direito de resposta, né? Se alguém falou de uma coisa, você pode responder outra, dialogando, converse, tá bom? Isso é produtivo. Porrada, não, tá? A intimidade é a mesma coisa também, né? Ou seja, você tem a tua vida privada, a sua vida na sua casa. Então, as 7 a 8, elas mostram meio que isso, né? Que você tem a sua vida particular, então você não é uma figura pública, né? Então, você tem a sua vida cotidiana. E ninguém pode chegar lá e invadir a sua vida sem que você libere. A mesma coisa a casa. Ninguém pode chegar na sua casa invadindo ela. Se uma pessoa invadir a sua casa, é como se fosse um furto, um roubo, né? Nem a polícia, como um todo, ela pode invadir a sua casa sem a sua permissão ou, né, sem determinação judicial, ou seja, somente se um juiz liberar, eles podem invadir a sua casa. Tá? 9. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ou seja, se vem uma carta endereçada para tal pessoa, por exemplo, digamos que vem uma carta endereçada para o seu pai ou a sua mãe, tá bom? Desbravadora ou desbravadora, você que está aí na idade ali dos 10 a 15 anos. Veio e de repente alguém vai lá e abre essa correspondência, viola a correspondência. Isso é errado, não pode, tá bom? É inconstitucional, tá bom? Então, você não pode fazer isso, tá?
Então, não pode. Abrir o e-mail de outra pessoa também não pode, tá bom? Então, isso você está fazendo algo errado, se você abrir o e-mail de uma pessoa que não seja o endereço enviado para você, tá bom? E 10, né? Todos podem reunir-se pacificamente, ou seja, sem briga, né? Sem armas, em locais abertos ao público, independentemente da autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Ou seja, se um grupo de pessoas está ali no lugar, digamos que é um grupo de torcedores de um time, aí você já está entendendo que vai gerar problema. De repente, outro grupo de torcedores de outro time apareça ali. Se esses dois times, se essas duas torcidas só ficarem ali trocando uma ideia e conversando, beleza, tá bom? Porém, muitas vezes essas torcidas, elas marcam ali para brigar, né? Então, não é legal. Mas sim, se tiver duas torcidas ali comemorando junto, porque tem torcidas adversárias e tem torcidas aliadas. Então, se estiverem ali para confraternizar, tá tudo bem. Quais são os deveres mais importantes de um cidadão no seu país? Então, vamos lá. Cidadão é aquele que se identifica culturalmente como parte de um território, usufrui dos direitos e cumpre os deveres estabelecidos em lei. Ou seja, exercer cidadania é ter consciência de suas obrigações e lutar para que o que seja justo e correto sejam colocados em prática. Em que eles são semelhantes ou diferentes, né, dos deveres que um cidadão do céu. Então, temos leis a seguir, por amor e não por medo ou obrigação. Como cidadãos do céu, não merecemos por sermos pecadores, mas, como cidadãos da terra, não merecemos o que temos, por conta das precariedades como cidadão da terra e do céu, precisamos lutar pelo que é justo e correto. Então, devemos lutar então pelo que é justo e correto. Em resumo é isso, tá bom? O que fazer quando os deveres de um cidadão do seu país atrapalham a cumprir os deveres de um cidadão do céu? Então, devemos nos manter firmes como Daniel, e mesmo que nos ameacem jogar na cova dos leões, devemos seguir a lei de Deus. Ou seja, se a lei do homem quer interferir na lei de Deus, siga a lei de Deus, tá bom? Mas claro, se as duas se complementarem, siga as duas, tá bom? Explicar o sistema de governo em seu país. O sistema de governo, então, no Brasil, né, é o presidencialismo, onde, como o próprio nome diz, né, o nível de poder mais alto é do presidente, seguindo, então, do vice-presidente, dos ministros, dos senadores, dos deputados federais, dos governadores, dos deputados estaduais, prefeitos e vereadores. Então, essa é a hierarquia política, né, do Brasil. O presidencialismo é considerado um dos mais modernos regimes de governo, onde a democracia, então o direito de todo cidadão, participar, criticar e dar sugestões, é amplamente divulgada. Ou seja, todo cidadão tem o poder, né, de eleger o político, tá? E assim também tem o poder de ver o que este político está fazendo, tá bom? Porque normalmente tem muitas pessoas que apenas votam, né? Estão sendo maus cidadãos, tá? Cidadãos. Então, vote com consciência, né? Faça a escolha correta pelo candidato, pela candidata que siga os seus pensamentos também, tá bom? E você tem o poder de analisar o que esse candidato, que essa candidata está fazendo também, tá bom? Não adianta pegar e falar, não, esse é um ano de eleição, então eu vou votar num político tal, porque eu achei ele interessante. Mas não sabe o que ele fez durante esses 4 anos aí que ele está buscando se eleger ou se reeleger, tá bom? Então, você pode participar politicamente da vida desses candidatos políticos também.
Fazer uma entrevista com uma autoridade pública, municipal, estadual ou federal, e perguntar-lhe sobre os deveres e atividades inerentes à sua função. Então, um item prático, e todos os clubes eles devem fazer, então, uma visita para alguma autoridade pública. Então, aproveite e faça perguntas, já vai formulando desde agora, tá bom? Então, pergunte ao diretor quando terão uma oportunidade. Sempre eu falo para você, desbravador, desbravadora, falar com o seu diretor, com o seu conselheiro, lembrar eles, porque às vezes eles estão com tantas coisas planejando ou planejadas para fazer para você, que às vezes eles esquecem de um item. Então, lembre eles desse item aí que é importante para você cumprir, tanto o requisito de especialidade como o requisito de cartão também. Se você for o diretor, procure entrar em contato com câmaras ou assessorias de vereadores ou deputados locais. Assim você consegue cumprir, então, este requisito com o seu clube. Tá? Claro, outras autoridades públicas também você consegue conversar com polícia federal, municipal e tudo mais, tá bom? Faça uma pesquisa sobre uma pessoa famosa do seu país. Cite então o que ela fez para se destacar diante da sociedade. Apresente o resultado da sua pesquisa de uma das seguintes formas. Então, A. Redação com pelo menos uma folha. B. Apresentar para os membros do seu clube com pelo menos 2 minutos de duração. Então, vamos lá. Exemplos para você. Pode ser então um ou uma jogadora de futebol, por exemplo, o Neymar, o Pelé, o Ronaldinho Gaúcho, a Marta, a Cristiane, Formiga, uma cantora ou atriz, né? Um presidente, pode ser presidente atual, ex-presidente da Câmara, do Senado, você decide, tá bom? O importante é que essa pessoa seja famosa no Brasil. Fazer uma lista com pelo menos 10 itens de um dos seguintes. Então, A. Citações famosas de líderes do seu país. Então, aqui vou passar as 10 citações famosas. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. 2. Viva a independência e a separação do Brasil. Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro promover a liberdade do Brasil, independência ou morte. 3. Se 1000 outros tronos eu tivesse, 1000 tronos eu perderia para pôr fim à escravidão. 4. Digam ao povo que a república está feita. 5. Serenamente dou o primeiro passo no caminho à eternidade e saio da vida para entrar na história. Então, 6, 50 anos em 5. Essa é do JK, 7. Brasil, ame-o ou deixe-o. 8. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. 9. Meus queridos brasileiros e brasileiras, pela decisão soberana do povo, hoje será a primeira vez que a faixa presidencial cingirá o ombro de uma mulher. E 10, O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Esse é bem poético, Lugares históricos famosos em seu país. Esse é o B. Então, Palácio do Planalto, Esplanada dos Ministérios, Ouro Preto, a antiga Vila Rica, Porto Seguro, São Vicente, Palácio dos Bandeirantes, Petrópolis, a Lapa, Museu da Inconfidência, Museu Nacional. Lapa pode ser tanto a do Rio de Janeiro, como Lapa também no Paraná, que tem grande parte na história dos tropeiros, Então, são lugares históricos famosos no país inteiro. C. Eventos históricos muito conhecidos em seu país. Então, primeiro, descobrimento do Brasil. Segundo, Brasil Colônia. Terceiro, independência do Brasil. Quarto, o primeiro reinado. Quinto, segundo reinado. 6, Primeira República ou República Velha. 7, a Revolução de 1930.
8, a Era Vargas. 9, né, a ditadura militar. E 10º, né, diretas já. Então, são eventos históricos bem conhecidos no Brasil e todo livro de história aí conta muito sobre isso. Descrever o que você pode fazer como cidadão para ajudar sua igreja e seu país. Então, igreja, não conversar nos cultos e participar das programações, não sujar ou depredar a igreja, tá bom? Entre outras coisas, né? Você deve então se manter sempre bem na casa de Deus, né? Pense nisso daí. País, não jogar lixo na rua, economizar energia, não depredar ou pichar propriedade pública, entre outras coisas. Assim você é um bom cidadão, então, tanto na igreja, como na sociedade, como no país, né? Pesquisar e explicar quais são os requisitos para um estrangeiro conseguir a cidadania em seu país. Então, naturalização ordinário, para quem tem permanência, mora no Brasil há 4 anos, sabe ler e escrever em língua portuguesa e não tem condenação superior a 1 ano. Segundo, naturalização extraordinária, para quem mora no Brasil há 15 anos e não tem condenação. Naturalização provisória, para estrangeiro admitido no Brasil durante os primeiros 5 anos de vida, estabelecido definitivamente no território nacional. Próximo, transformação de naturalização provisória em definitiva, que é solicitada até 2 anos após o atingimento da maioridade. Próximo, naturalização especial por casamento com integrante do Serviço Exterior Brasileiro em atividade ou com pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior. Então, naturalização especial por ser ou ter sido empregado em missão diplomática ou em repartição consular do Brasil. Bem desbravador, bem desbravadora. Esta foi a especialidade então de cidadania cristã. Meu amigo, minha amiga, fique com Deus e até a próxima. Falou!